Como passar em uma entrevista de emprego. Nesse vídeo você vai conhecer as principais perguntas e respostas durante um processo seletivo. A primeira coisa que você precisa ter consciência é entender onde a entrevista começa, e ela começa na sala de espera, seja ela física ou seja ela virtual. Não esquece disso não. Se você estiver em uma sala virtual, em algum aplicativo aí aguardando, deixe sua câmera ligada, fique ali posicionado, aguardando o momento certo para a entrevista começar, e não espere o entrevistador convidar você para ligar a sua câmera. Já chegue com a câmera ligada. Agora, quando essa entrevista ela for no ambiente presencial, procure estar sentado adequadamente, tenha em mãos um livro, ao invés de ficar mexendo no celular, ou disperso, distraído, batendo papo com outras pessoas. Isso pode te atrapalhar na entrevista. A pessoa que está ali, ela é sua concorrente, ela pode te desconcentrar. Eu recomendo você estar lendo um livro da tua área de atuação, enfim. E para te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de livros que eu leio e que me ajudaram numa situação como essa. E aproveitando essa mesma linha de raciocínio de sala de espera, né, de aguardo, seja ela virtual ou presencial, eu vou fazer uma coisa aqui e você vai gravar isso na sua mente. É a regra dos 2 dedinhos. Como é que isso funciona? É a tua fisiologia corporal, como você se posiciona. Tem gente que se senta, seja atrás de uma câmera, né? Ou seja ali no presencial mesmo, e senta assim, com os ombros arqueados, cabeça baixa, né? Ó a dica que eu vou deixar para você aqui, ó. Sempre 2 dedinhos, ó a postura, ó o ombro. Ombros eretos, né? Cabeça erguida, olhando para frente, um sorriso nos seus lábios. Agora, se você se posiciona assim, desculpa, você já perdeu, né? Você já saiu assim fracassado. Então, eu quero que você se posicione. É a dica dos 2 dedinhos. Ó, ombro sempre elevado, né? Cabeça, queixo erguido, olhando para frente, bem posicionado. Se você vai ler, levante aquele livro na posição aqui próximo à sua visão. Nada assim, cabisbaixo, isso não funciona. E te dá aí um certo desconforto até para o entrevistador. Ele olha para você, ele olha e fala, poxa, essa pessoa ela não está com vontade, ela não está com vontade de estar aqui, ela não quer ser entrevistada. Isso pode te atrapalhar pra caramba, hein? E por falar em postura, cuidado para não se posicionar com altivez, sabe? Com orgulho, com soberba, como se você fosse o dono da cocada preta, sabe aquela coisa de pessoas metidas à besta. Não é isso. Mas sim um posicionamento de entusiasmo, de uma pessoa que aquela vaga é sua. Sabe assim? Você saiu para vencer, aquela vaga ela já está garantida e você está feliz por isso, né? Então demonstre alegria, felicidade e não um ar de superioridade, um ar de arrogância. Isso também não é legal. Nada muito para baixo e nada muito, tô olhando aqui, deixa eu ver se eu quero essa vaga mesmo. Não. Mas um olhar assim carismático, com alegria, com entusiasmo, isso vale a pena. Uma das principais perguntas que são feitas em entrevistas é: por qual motivo você saiu da sua última empresa? Já pensou se deparar com esse tipo de pergunta? E aí? E aí que você precisa pensar o seguinte: não importa o motivo. Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Não importa o real motivo. Wellington, mas foi algo assim muito conflituoso, houve uma discussão, sei lá, foi até justa causa. E agora, o que eu falo? Eu não vou te induzir a mentir. Eu quero que você pense no que está por trás dessa pergunta. Quando essa pergunta é feita, o recrutador quer entender se você saiu dessa empresa e que deixou os sentimentos por lá mesmo, está preparado para uma nova oportunidade. Agora, quando você demonstra rancor, resquícios daquela briga, daquele desconforto que houve por ter saído de lá, você passa a impressão de que é uma pessoa amargurada e que vai trazer essas mágoas para essa nova empresa. É muito similar a pessoas que se relacionam, né, e terminam um relacionamento, um namoro, sei lá, um noivado, e aí de 5 em 5 minutos fica lembrando do ex, da ex. Isso não é horrível? Já parou para pensar nisso? Eu não sei se você já trabalhou com pessoas assim, que de tempos em tempos ela diz, mas lá onde eu trabalhava era assim, era assado.
Ninguém gosta disso. Quando o recrutador faz essa pergunta, você deve responder o seguinte: tudo na vida é um ciclo e você precisa entender que os ciclos têm começo, meio e fim. O período que você permaneceu nessa empresa, gostando dela ou não, você aprendeu alguma coisa. E é disso que você tem que falar. Que o teu ciclo naquela empresa encerrou e que você aprendeu muito. Foi muito bom estar ali. Você interagiu com as pessoas, cresceu, evoluiu, a chegar a um ponto que não tinha mais o que aprender e por isso você está nessa nova entrevista. Acabou, resolvido. Você demonstrou que é uma pessoa madura e que está evoluindo e que quer evoluir ainda mais nessa empresa. E nessa entrevista você demonstra isso. E uma outra pergunta que muitos candidatos acreditam ser uma pegadinha por não conhecer os bastidores dos recursos humanos, né? O porquê que o recrutador está fazendo essa pergunta é a seguinte: qual animal você gostaria de ser? Tem muita gente que escolhe um animal que nem sabe as características dele só para demonstrar força, poder ou coisa do tipo. O que você precisa pensar na hora de responder essa pergunta? Primeira coisa que tem que estar fixada na tua mente: qual o cargo que eu estou concorrendo? Quais são as características, a personalidade, o posicionamento, o comportamento que eu preciso ter para exercer esse cargo? E aí é lógico, né? Você vai escolher um animal que tenha a ver com essas características e que essas características tenham a ver com o seu perfil profissional. Não adianta você inventar ou disfarçar só para entrar e passar, né, nessa entrevista. Não, isso não vai funcionar. Depois de 3 meses de experiência, a gente já sabe o resultado e não é muito legal, tá bom? Seja honesto com você mesmo. Quando a psicóloga, o gestor, o recrutador olha para você e diz assim: diga a verdade, seja sincero, seja honesto, qual animal você gostaria de ser? Tente elencar aí na tua linha de raciocínio o cargo que está sendo ofertado e qual animal tem as características que você tem e que pode contribuir, corroborar no seu comportamento dentro dessa empresa. Vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Muito simples mesmo. Suponhamos que você esteja concorrendo a um cargo de supervisão. E quais são as características que um supervisor precisa ter para exercer o cargo de supervisor? Que animal, né? Nós podemos pensar que tem essas características. A águia, por exemplo. A águia é um animal que tem uma visão de longo alcance, que está sempre por cima do que está acontecendo, de uma certa forma supervisionando o ambiente, verificando onde estão os perigos, o que ele pode fazer de maneira rápida para socorrer, para atacar, para fazer o que precisa ser feito. É só uma suposição. Começa a analisar quais são as características desse animal que preenchem no seu perfil comportamental, que tem a ver com o seu perfil de profissional e que podem corroborar para você entrar nessa empresa. Entende o que eu quero dizer? Mas precisa ser verdadeiro, precisa ser genuíno. Essa pergunta, ela também se assemelha a uma outra pergunta. Que elemento da natureza você gostaria de ser? Poxa, Wellington, como assim elemento da natureza? Pasme, essa pergunta ela é bem parecida com essa de qual animal você gostaria de ser. Escolha um elemento da natureza, a água, o fogo, o vento, e quais são as características desse elemento da natureza que ajudam, que fortalecem o cargo que você vai exercer. Seja ele um cargo de supervisor, de subordinado, de analista, de estagiário. É simples assim. Você precisa entender a partir de agora o que está por trás dessas perguntas e não a pergunta em si. Agora, uma pergunta muito, mas muito comum. Se ela ainda não aconteceu nas suas entrevistas anteriores, pode ter certeza que na próxima entrevista essa pergunta ela vai surgir. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quando o candidato escuta esse tipo de pergunta, ele acha que está falando dele como pessoa, personalidade, e não é. O entrevistador quer saber do seu profissional. Até porque, se ele quiser saber do seu pessoal, ele vai fazer essa pergunta e vai falar pessoalmente, não vai falar profissionalmente. Se ele não falar nada, ele está falando do profissional. Quais são os seus pontos fortes como profissional? Exemplo, se para aquele cargo, aquela vaga, você precisa de uma formação acadêmica, se você é formado, esse é um ponto forte. Se precisa ter experiência, a experiência é o seu ponto forte. Se você tem uma habilidade extra, uma competência técnica diferenciada que traz resultados, isso também são os seus pontos fortes. Agora, pontos fracos. Suponhamos que para exercer esse cargo, você precise de inglês fluente. Você não tem.
Você tem o inglês intermediário, básico, esse é o seu ponto fraco. E aí o que você precisa fazer? No momento que você falar o seu ponto fraco para exercer aquela profissão, você já diz qual é o seu ponto fraco e logo em seguida, mas assim, na mesma hora, já emenda, tá? O que você está fazendo para melhorar aquilo e num curto espaço de tempo ter fortalecido esse seu ponto fraco. Exemplo, olha, para essa profissão eu precisaria ter o inglês fluente, coisa que eu ainda não tenho, mas já me matriculei na escola tal, já estou tendo aulas com o professor tal, já estou estudando, já comprei o livro e eu acredito que num curto espaço de tempo, 1 mês, 2, 3, não sei, depende do que você vai precisar. Nesse caso aqui, o curso de inglês, eu já vou estar falando fluentemente o idioma, eu já vou ter a habilitação necessária para exercer essa profissão e assim por diante. Eu tenho muitos mentorados que são da área financeira, por exemplo, e nós sabemos que dentro da área financeira, a área bancária principalmente, exige uma certificação que é a CPA 20, né? É um exemplo que eu estou dando aqui. E muitos ainda não têm, mas já se matricularam, já estão fazendo cursos, vão fazer a prova, vão tirar a certificação. Se não tem, é ponto fraco. Mas o que você está fazendo para fortalecer esse ponto fraco profissionalmente falando? Deu para entender? Uma outra pergunta que às vezes pode pegar você de surpresa é a seguinte. Não é nem uma pergunta, né? É quase que uma imposição. Defina-se em uma palavra. Que susto! E agora? O que eu falo sobre mim? Ou em uma única palavra? Poxa vida! Como é que eu faço isso? Lembra que eu comentei? Lembre-se sempre do cargo. O segredo tá aí. Qual é o cargo que você vai exercer? É um cargo que requer atenção, foco pleno? É isso que você tem que responder. É um cargo, é uma função, é uma tarefa que exige um raciocínio lógico-matemático, assim, de muita precisão? É sobre isso que você vai falar. É um cargo que exige a sua liderança de equipes? A palavra-chave é essa mesma, liderança. Você está concorrendo a um cargo para atuar no marketing? Acredito eu que a palavra-chave para isso é criatividade. Um bom marqueteiro, um bom profissional de marketing precisa ter criatividade constante. Um bom líder precisa de liderança e assim por diante. Já tenha isso na tua mente, porque essa pergunta, a qualquer momento, ela vai surgir e você precisa ter a resposta na ponta da língua, já para impressionar o recrutador. E ele fala, poxa, essa pessoa, ela é uma pessoa preparada. Ela veio aqui já sabendo o que precisa ser dito no momento certo, na velocidade certa e de maneira adequada, acompanhando a mesma frequência das perguntas. E você não ficar travado ali na hora que te perguntar, você ficar pensando, ai, deixa eu ver, ai, me pegou no pulo. Não, você precisa estar ali concentrado, sabendo exatamente o que responder. Agora é uma pergunta meio que inusitada. Wellington, nunca vi essa pergunta. Pois bem, ela pode acontecer na sua próxima entrevista. Que pergunta é essa? Não faz suspense. Tá bom, não vou fazer suspense não, mas ela é bem diferentona, tá? Se eu ligasse agora para a sua última empresa, o que diriam sobre você? E agora, hein? O que você falaria? Já pensou fazer essa pergunta? Muitas empresas multinacionais, empresas de grande porte, com profissionais bem treinados, fazem essa pergunta, que pega algumas pessoas aí de calça curta, né? A pessoa fica sem graça, fica, poxa, não sei. A partir de agora você vai saber, tá? Tenta lembrar das pessoas que trabalharam com você e o que elas comentavam positivamente, é óbvio, né? Ao seu respeito. Não precisa ser o superior imediato, não precisa ser o gestor, o diretor, mas pode ser os seus pares, as pessoas que trabalhavam lado a lado com você. Você lembra do nome dessas pessoas? Se alguém me perguntasse isso na época que eu trabalhava em um grande hospital em São Paulo, eu tenho certeza quais seriam as frases, né, que essas pessoas diriam. Poxa, o Wellington, o Papito, poxa, o Papito, ele só não fazia cirurgia, mas de tudo aqui ele já fez, ele conhecia muitas coisas, ele ia pra lá, pra cá, ele era mão na massa mesmo, ele não pedia arrego não, ele gostava de trabalhar, gostava do que fazia. São frases que eu cansei de ouvir. Se fosse em algumas universidades que eu lecionei, nossa, o professor Wellington, então eu colheria esses elogios, esses pontos positivos e daria nome às pessoas que realmente falaram isso de mim, de você. Entende o que eu quero dizer? Você não precisa achar que falar ou expressar isso é algo arrogante ou que você está se achando muito. Não tem nada a ver. Se isso for verdade, você pode dizer com naturalidade. E lembre-se, olha,
o João falava isso de mim, a Maria comentava que eu era a peça-chave, eu era uma pessoa essencial para aquele tipo de trabalho, ela não pensava em outra pessoa a não ser eu para fazer aquilo que eu fazia. Quando eu saí, eles sentiram muita falta de mim, até hoje nós temos um contato. Fale com naturalidade. Então procure pensar, se recorde aí do que os seus pares falavam ao seu respeito, o que os seus superiores, os seus subordinados, os clientes, os fornecedores falavam, e você pode comentar. Se você ligar lá na minha empresa agora, fulano vai atender, ele vai dizer mais ou menos isso aqui, ó. E isso é muito importante, porque mostra o quanto isso é verdade, isso realmente aconteceu. Agora tem uma pergunta que pode deixar você um pouco desconcertado, tá? Então já se prepara para ela. Já aconteceu em algum momento de você discordar em alguma situação, né, em alguma ocasião específica, do teu superior? E aí, o que você responderia? Porque isso é algo comum. Você dificilmente vai trabalhar ou conviver com pessoas onde você sempre concorda com tudo e com todos. Em algum momento você vai discordar. Tente procurar lembrar, né, se isso já aconteceu em algum momento na tua vida. Se isso já aconteceu, depois do ocorrido, que resolveu? Como é que ficou esse caso? Suponhamos que o teu superior falou A e você disse B, e ele estava certo. Você teve a humildade de reconhecer depois? É exatamente isso que o recrutador quer saber. Ou o contrário, o recrutador disse B e você disse A, e você estava certo, e o seu superior aí, ele estava errado. Ele reconheceu, você perdoou, você levou a vida numa boa, sem remorso, sem rancor. Como é que foi isso? A grande questão aqui está no depois. Como é que vocês conviveram? Como é que ficou a convivência entre vocês? Porque tem muita gente que fica guardando mágoa, lembrando daquilo, eu não gostei, aí fica fazendo pirraça e sei lá o quê. Então, se você é uma pessoa madura profissionalmente, isso vai acontecer. Mas o problema não está no acontecimento, está no depois que aconteceu. Como é que vocês ficaram? Pense nisso. Agora pensa comigo na seguinte situação, tá? Pode ser o teu caso. Olha que pergunta que pode pegar você no pulo, hein? Você hoje trabalha em uma determinada empresa, ganha bem, razoavelmente bem, e você começou a estudar. E você precisa estagiar, até porque você vai fazer um processo de transição de carreira, você vai para uma área nova, ou quer entrar numa empresa nova, e aí você vai para uma entrevista. Você está trabalhando, mas você está fazendo entrevistas, está enviando currículos. É um processo de transição de carreira. E o recrutador pergunta para você, mas você já trabalha, né? Por que você quer concorrer a uma vaga de estagiário? E aí? O que você responde? Quando o recrutador faz esse tipo de pergunta, a grande questão aqui está por trás da pergunta. Na verdade, no fundo mesmo, ele quer saber, poxa, você está ganhando X, por que você quer ganhar Y, né? O estagiário, ele ganha bem menos do que um efetivo. Imagina você trabalhando alguns anos numa empresa e de repente se submeter a um cargo de estagiário. Para ele não faz muito sentido. Por que você vai vir para a nossa empresa? A tua resposta, isso precisa ser verdade, ok? Primeiro passo, poxa, eu já tenho as minhas economias, eu tenho os meus familiares, eu tenho o meu cônjuge, enfim, eu não vou ficar desamparado. É um momento que com quem eu vivo e quem eu sou, eu me preparei para viver. Então eu tenho recursos financeiros para me manter no período desse estágio. Até porque eu não quero estagiar a vida inteira nessa empresa, mas após concluir um bom processo de estágio, eu tenho certeza que serei efetivado. E aí, sendo efetivado, o meu salário ele aumenta, eu vou construir uma carreira nessa empresa que eu estou fazendo a entrevista agora. Olha que posicionamento. Olha que inteligente responder isso, contanto que isso seja verdade. Me entenda bem, eu não estou ensinando truques para você driblar ali na entrevista e conseguir ser aprovado. Não, tudo isso precisa ser verdade. Você precisa ter essa consciência. Existem pessoas que têm suas economias e conseguem aí sobreviver como estagiário, mesmo tendo família, né, tendo filhos, enfim, 1, 2, 3 anos, depende do quanto você economizou, depende de quanto o seu cônjuge ou seus pais ganham e vão poder te ajudar nesse momento que você vai receber um pouco menos daquilo que você recebia. Fez sentido para você? E não adianta nada você ir para uma entrevista preparado com todas essas dicas que eu te dei se você não tem nenhum currículo adequado para ser convidado para uma entrevista, não é mesmo? Clica nesse vídeo agora, onde eu vou te ensinar na prática como fazer um currículo atrativo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!